Que energia, que energia. Eu primeiro queria agradecer, agradecendo a Ágata, eu queria agradecer a todas as pessoas que contribuíram de alguma forma com a organização dessa atividade, desse encontro que a gente está realizando aqui com vocês em Aracaju no dia de hoje. Muito, muito, muito obrigado. Eu queria cumprimentar essa mesa de gente que eu tanto admiro. Linda e Sônia me recepcionando ali no aeroporto, me apresentando ao município, eu estou aqui chegando pela primeira vez, e espero que seja a primeira vez de muitas outras vezes que eu vou estar aqui junto com vocês. Um acolhimento desse tamanho, eu só posso fazer um profundo agradecimento a cada um e a cada uma. Olha, eu preciso voltar um pouco no tempo para falar sobre esse processo que está tramitando na Câmara e que pode ter o seu desfecho no dia 1º de julho, com a deliberação no plenário de uma tentativa de cassação. E aí eu quero voltar, junto com vocês, ao ano de 2019. Lula estava preso, Bolsonaro venceu as eleições, nomeou Sérgio Moro ministro da Justiça. Numa comissão, eu chamei o Sérgio Moro de juiz ladrão. E aí eu descobri o que era o gabinete do ódio. Em menos de 48 horas, rapidamente, 3 notícias falsas circularam. A primeira notícia falsa era um sujeito colocando dinheiro na cueca. Para quem não me conhecia, e para a notícia falsa isso não interessa, porque eles querem disseminar a fake news. Olha o deputado que chamou o Moro de juiz ladrão. Quem me conhecia sabia que não era do meu rosto. A segunda, Raquel, foi uma matéria bem feita, com um gráfico, que vinha como se fosse uma matéria de revista mesmo. Olha a evolução patrimonial e legal do deputado que chamou o Moro de juiz ladrão. Era uma fake news. E a terceira era a mãe do deputado que chamou o Moro de juiz ladrão foi caçada e presa por roubo de merenda. Imediatamente, essas 3 fake news foram desmentidas pelos mecanismos de checagem, porque ter chamado o Moro de juiz ladrão ganhou muita repercussão. E os principais mecanismos das principais revistas fizeram o levantamento e disseram, é mentira. E a gente publicou nas nossas redes. E eu, evidentemente, com a primeira e a segunda, eu não liguei. Que quem me conhece sabe que se trata de uma mentira descarada. A terceira, apesar de ser uma mentira descarada, gerou em mim a necessidade moral, pessoal e política de fazer a defesa de minha mãe, que é uma mulher de Natal, no Rio Grande do Norte, que enfrentou todas as barreiras, que cavou o chão com as unhas e que estava tendo o nome e a luta política dela sendo colocada na lixeira. Eu senti a obrigação de fazê-lo, porque minha mãe, inclusive, estava fora da arena da disputa política, com Alzheimer avançado. E ela veio a falecer alguns dias depois da minha reação àquele provocador do MBL. A extrema-direita entendeu que aquilo mexia comigo e que me desestabilizava emocionalmente. Cada vez desestabilizamento, porque eu estou falando sobre o assunto e falar, dividir, compartilhar é fundamental. E eles passaram a repetir esse ataque cotidianamente. Posso citar o nome de um monte de deputado que o fez. Eduardo Bolsonaro, tal do Éder Mauro, lá do Pará, Zé Medeiros,
ficavam repetindo essa história. Eu cheguei a falar em casa para minha irmã e depois para a Sam, eu falei, ó, eu vou acabar perdendo a cabeça com esses caras. E elas disseram, e com razão, não faça isso, porque é o que eles estão buscando, é o que eles querem. Eu rememoro essa história para vocês também compreenderem junto comigo que o acúmulo da minha reação ao provocador, ela não começou no ano de 2024. Ela vem desde o ano de 2019 de maneira repetida. Mas eu quero ir um pouquinho mais à frente, no ano de 2022. Quando Arthur Lira anuncia, numa reunião do Colégio de Líderes, em que eu não estava presente, mas eu recebia, um projeto de entrega do controle acionário da Petrobras. Ou seja, a privatização na prática da Petrobras. Faria isso sem nenhuma discussão pública. Naquele dia. E aí eu tomei uma decisão política, que foi chamar a atenção do que está acontecendo. E foi quando eu perguntei na sessão da Câmara, você não tem vergonha? Você não tem vergonha de colocar em votação um projeto de privatização da Petrobras? Foi quando ele fez a sua primeira promessa. Ele disse, vou ficar muito feliz quando você não mais esteja nesse plenário da Câmara. E ali, inclusive, ele ameaçou fazer com que a Polícia Legislativa me tirasse do plenário. No dia seguinte, o PL apresenta então uma representação pedindo a cassação do mandato, a partir da articulação do Lira. Isso foi no ano eleitoral, foi 2022. A avaliação que a gente fazia, Sônia, era a seguinte, olha, se perder a eleição, ele vai cassar, porque aí ele gera uma inelegibilidade de 8 anos. Agora, se vencer as eleições, ele vai ter dificuldade por 2 motivos. Primeiro, porque eu seria diplomado, e aí tem ali uma controvérsia jurídica que, se é diplomado, vai tomar posse. E eu não teria o risco de não exercer pelo menos aquele próximo mandato. Combinado com isso, quando acaba uma legislatura, todos os processos do Conselho de Ética são arquivados. Eu me reelegi e a gente teve praticamente o dobro dos votos em relação à eleição anterior. E eu continuei fazendo trabalho crítico, de denúncia. Até que um dia, no meio de um embate no plenário da Câmara, ele vira e diz o seguinte, deputado Glauber, eu gostaria que o senhor fosse ao meu gabinete. Calado, foi no microfone. Eu não fui, mas a liderança do pessoal se reúne semanalmente para discutir a pauta no colégio, no chamado Colégio de Líderes. E ele lá, a nossa liderança foi, Samia foi, era a nossa líder, e ele fala, Glauber vai continuar com isso? Eu falei, ele está exercendo o mandato dele. E você queria caçar ele. E a resposta dele é, mas não se reelegeu? Não se reelegeu bem? Ou seja, vamos dar uma parada com essa história? E eu não fiquei durante esse tempo adjetivando ele, não. Eu fiquei fazendo a luta política do mandato. Sobre os temas, sobre as questões estruturais que tramitavam no plenário. Semanalmente na Câmara dos Deputados você é chamado a se posicionar. Se você vai ficar do lado do trabalhador e trabalhadora, se você vai ficar do lado do grandão. Isso é toda semana, isso não é um dia sim, um dia não, toda semana. Eu procuro fazer a disputa política junto com outros companheiros e companheiras que fazem o mesmo. Bom, eles não conseguiram caçar naquele momento. Ele não conseguiu caçar naquele momento. E aí no ano de 2023, veio um dos momentos mais difíceis das nossas vidas, da vida da nossa família, mais difícil da vida de Sam, da minha sogra, do meu sogro, da minha cunhada. Foi o assassinato do meu cunhado, no Rio de Janeiro. Uma investigação, então, em curso, um inquérito, para saber as causas daquele assassinato. E aí, Sâmia recebe uma recomendação de manutenção da escolta da Polícia Legislativa, porque o inquérito ainda estava tramitando, caminhando.
Ela então se dirige a ele, vira como presidente da Câmara e falou: olha, recebi uma recomendação de continuidade da escolta e venho aqui com o solicitante. Pode contar. Ainda vira para ela e fala o seguinte: é chato, né, andar com escolta? Porque no dia seguinte eu subo na tribuna da Câmara e faço um discurso solicitando que as galerias fossem abertas, porque tinha representantes de um movimento social que queriam acompanhar uma votação, e eu cobro isso dele numa solicitação importante, mas que pode parecer cotidiana na atividade parlamentar. Sabe o que ele faz? Ele vai e corta a escolta de sangue. Quem é capaz de fazer isso? Uma tentativa de cassação de mandato é um cafezinho, é uma besteira. E aí vem o reinício de um novo mandato ainda no ano de 2023. Mal meu cunhado tinha sido assassinado, o provocador do MBL volta. A gente faz lá no Rio de Janeiro, toda segunda-feira, meio-dia, uma roda de conversa no Largo da Carioca, praça pública, onde eu presto contas das atividades e abro esse microfone. Da primeira vez que esse provocador chegou lá, ele foi para falar mal do MST. E aí eu respondi os questionamentos que ele fez. E não ficou bom o vídeo, porque os próprios seguidores dele começaram a dizer: pô, mas essa ficou ruim para você, né? Essa ficou ruim e tal. Quando acontece isso, o que um provocador faz? Na segunda vez ele volta mais violento. Na terceira vez ele volta mais violento. Na quarta vez, mais violento. Compartilhar isso com vocês. Isso abalou. Por quê? Porque o mandato começou a discutir: será que ele vem hoje? Será que não vem? Articula uma segurança militante para ficar cuidando de um sujeito. Isso abalou. E na quinta vez, que foi aquele episódio na Câmara dos Deputados, ele falou o que falou de minha mãe. E colocou na rede social um emoji com um dedinho na boca, dizendo que se tratar de uma missão que ele tinha a cumprir. Combinado com isso, no Conselho de Ética, nós perguntamos: quem te paga? Porque ele foi testemunha de acusação. E ele citou a associação do MBL. E o que você faz para essa associação? Gaguejou. Ele não soube responder. Na prática, o que ele disse foi: eu sou pago para fazer o que fiz contigo. Para tocar esse tipo de provocação numa tentativa de desestabilização. Só que a tentativa de cassação, ela não vem por conta do provocador do MBL. O provocador do MBL e o MBL em si é um sócio minoritário dessa história. O sócio majoritário é o Arthur Lira, é o ex-presidente da Câmara. Isso não sou eu quem está dizendo. Conversem com qualquer deputado federal, da direita à esquerda, que o posicionamento deles vai ser muito parecido. Eles vão dizer: é desproporcional, é injusto, mas o Lira está irredutível. Todos eles falam isso o tempo inteiro. Ah, mas Glauber não é do cafezinho ou do jogo do futebol com os deputados. É verdade. Mas que eu saiba, ninguém foi caçado por isso até hoje. O mandato subiu à tribuna por mais de 20 vezes para denunciar o chamado orçamento secreto. Combinado com isso, eu passei a ser testemunha de um inquérito que foi iniciado a pedido do ministro Flávio Dino, por conta das denúncias que fazia no plenário da Câmara. Eu sou testemunha, esse inquérito está em andamento. Então ele encontra naquela história do sujeito do MBL a oportunidade para uma vingança e para um silenciamento. Porque quando ele faz comigo, ele está dando um recado para todos. Cuidado. Olha o que acontece quem faz o que faz isso comigo.
Bom, esse processo durou aproximadamente 1 ano. O relator da matéria, que é da Bahia, um dia me encontra no corredor da Câmara, vira para mim e fala o seguinte: vi a sua defesa prévia antes de ser relator. Não podemos deixar isso acontecer, é uma injustiça. Conte comigo. O pessoal fala, pô, Glauco, não fala mais dele, não. Não estou nem falando do nome. Não. Mas quem revolta, revolta. Não porque ele tenha dado um parecer pela continuidade de um processo contra mim, ele dá o parecer que ele quiser. Mas por saber que isso foi feito depois de um acerto com o Arthur Lira, no mesmo dia em que ele votou abstenção à cassação do Chiquinho Brazão. No mesmo dia. No mesmo dia que ele apresenta o relatório pela admissibilidade, no meu caso, ele vota abstenção à cassação do Chiquinho Brazão com o argumento de que não estava ali para caçar colega. Chiquinho Brazão, que é o acusado de ser o mandante, mentor, um dos mentores intelectuais do assassinato de Marielle. Esse é o quadro, esse é o cenário. E eu tenho que ser franco com vocês, e direto. Se fosse levado à votação hoje no plenário, eu seria cassado. Esse é o cenário que se desenha. Por que seria cassado? Por isso. Porque tem uma figura extremamente poderosa que passou a executar bilhões de reais, que resolveu que um deputado desafeto, inimigo dele, tem que ser cassado. Só que ele escolheu me calar, nos caçar. Mas nós escolhemos não ser derrotados por ele. Era mole. Podia ter acabado no dia que a admissibilidade foi apresentada. Se eu batesse na porta do Lira e falasse assim: vim aqui beijar sua mão, não parar com isso, tinha acabado. Mas eu me neguei a fazer isso. E eu me nego a fazer isso. Porque a batalha e a disputa contra o Lira não é uma disputa só de salvação. E eu agradeço por todos os motivos que foram colocados por vocês. Ela representa uma disputa com o poder oligárquico. E com a representação desse poder oligárquico, que no Brasil sequestrou o orçamento público. O governo federal tem para fazer investimentos 200 bilhões de reais por ano para obras, projetos, uma nova escola. Arthur Lira, hoje das chamadas emendas, não só ele, tem 50 bilhões por ano, 1/4 do total de recursos. É por isso que um deputado hoje desdém não quer ser ministro de Estado, quando chama alguém do centro, do centrão. Por quê? Porque um deputado hoje controla mais dinheiro do que muitos ministérios que estão na esplanada. E eu nem estou fazendo uma discussão aqui sobre a utilização ou não de emendas. A minha expectativa é que um dia emenda nem exista e que o conjunto do orçamento público seja definido pelo povo, pelo poder popular, com acompanhamento direto e decisão que seja coletiva. Mas essa nem é a discussão desse caso em específico. No nosso mandato, por exemplo, nós fazemos com todas as emendas individuais, emenda participativa, plenária pública, o povo das ideias. O povo vota, forma comitê de acompanhamento. E durante a plenária de emenda participativa, a gente fala: emenda não pode substituir a luta estrutural pelo orçamento. Eu não posso chegar à universidade, trazer uma emenda para cá e dizer: deixemos de lutar contra o arcabouço fiscal ou estruturalmente daquilo que precisa a universidade pública, porque aqui tem uma emenda minha. Não pode. A gente utiliza o espaço do encontro da discussão da emenda
para discutir o estrutural e não o contrário. Num projeto que a gente chama de emendas participativas. 100% delas a gente faz desse jeito. Então eu não estou discutindo, nesse momento, se é emenda ou se não é. O que eu estou discutindo é, tem cabimento? 50 bilhões de reais, parte significativa disso, sem a identificação de quem foi o autor daquela emenda. Tem cabimento um negócio desse? Até porque o deputado federal, quando indica uma verba para determinada região, o que ele quer? Ele quer ser reconhecido por aquilo. Quando não quer reconhecer, por que não está querendo reconhecer? Opa, tem alguma coisa esquisita aí nessa história. Por que não quer ter o nome dele vinculado à destinação de um recurso que pode ter sido positivo para aquele município ou para aquela região? Quem roubar? Olha, não é você que está dizendo isso, e não sou eu quem está dizendo isso. Quem disse isso, com outras palavras, foi o ministro Flávio Dino na sua decisão, onde ele suspendeu o pagamento de 4 bilhões de reais de emenda no final do ano passado. Solicitando pelo menos a identificação de quem faz a indicação da emenda. Isso é pedir muito? Evidentemente que não. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Deputado sério, evidentemente quer essa identificação. João Daniel quer essa identificação. Hoje eu defendi ele no programa de rádio. Eu não tinha nem nada a ver com você. Me chamaram, me botaram no programa de rádio. Eu botava um programa de rádio e o âncora está aí? Tá não? Se tivesse eu falaria, porque eu falei no ar. Aí durante o programa de rádio, eu estou esperando para entrar, para falar do meu caso. Aí quando eu estou esperando para falar, aí eu estou ouvindo. Quero ver os deputados federais que não assinaram a CPI do INSS. Se vão assinar ou se não vão. Deputado João, mas citou o nome de mais alguém. Falei, olha, nem era o assunto. Desculpa, vamos para esse ponto, daqui a pouco eu volto. Nem era o assunto, mas eu estou entrando, eu me sinto na obrigação de falar. Eu conheço o deputado João, um cara seríssimo. Então, assim, sobre o que está se falando, quem fraudou ou desviou qualquer coisa do INSS tem que ser responsabilizado por isso. Quem foi lesado tem que ser ressarcido. Agora, não utilizemos um instrumento da extrema-direita para justificar um processo de privatização do INSS e da Previdência Pública Brasileira, porque esse jogo também, nós não vamos entrar nele, porque nós não somos povo. Aí eu acabei tratando desse assunto, e foi bom, conversa, discutindo, falando, eles botaram a função dele. Eu aqui estou simplificando, foi mais profundo do que isso. Mas eu estava dizendo o quê? Quem tem seriedade quer a identificação. Evidentemente quer a identificação de como esse recurso público está sendo utilizado e deve ser utilizado. Agora, quem fez um projeto de poder baseado nessa, não quer e não aceita que alguém faça o questionamento dessa história. E aí, gente, partindo já para o final da fala, eu quero fazer uma reflexão com vocês. As pessoas estão cansadas dessa história do político, principalmente os políticos da direita, que viram e falam o seguinte: não é uma questão individual, é um projeto coletivo. Mas nesse caso dessa luta que nós estamos tratando, é um projeto coletivo mesmo. Quem trabalha com seriedade nos espaços legislativos sabe que é dureza, inclusive para a saúde mental, aguentar no que se transformou esses espaços. Mas, evidentemente, para a classe trabalhadora é difícil todo dia há muito tempo. Né? Então a gente também tem essa compreensão, não estamos aqui para dourar a pílula. Mas nesse caso
coletivo, porque tem uma consequência imediata. A minha cassação, nesses termos a nível nacional, ela gera um precedente de escalada de perseguição para mandatos de luta que são contra-hegemônicos. Se eles fazem isso a nível nacional, com toda a repercussão que um caso como esse tem, o que não vão fazer com a vereadora do interior, que faz a luta política feminista? O que não vão fazer no interior com quem é articulado com os movimentos sociais e tem uma posição minoritária numa Câmara conservadora? Toda semana eu encontro algum vereador ou vereadora que diz: já me ameaçaram de cassação, já me ameaçaram de cassação. Estou vindo do Paraná, Renato Freitas, mais um processo de cassação contra ele. Professora Ângela, que estava lá nos recebendo, entraram com um pedido de cassação, porque na diplomação ela foi com uma bandeira da Palestina. Está desse jeito. Então isso é um sinal verde para a ampliação dessa escalada de perseguição. E é por isso que nós não arredamos o pé, por isso que nós estamos enfrentando essa história. Eu estou percorrendo então os 26 estados brasileiros e mais o Distrito Federal. Estive em Belo Horizonte, estive em Vitória, depois nós estivemos em Curitiba, ontem estava em Salvador, hoje estou aqui com vocês, amanhã estou no Piauí, na segunda-feira vou estar na Paraíba, no domingo vou estar com meu filho descansando. Na segunda-feira vamos estar na Paraíba, e no dia 26 de junho, nós vamos ter percorrido todos os estados brasileiros, terminando com um grande ato no Rio. E nós tomamos uma decisão de mais uma iniciativa, que alguns vão dizer, é para aparecer. Na greve de fome, algumas pessoas disseram, é para aparecer. É mesmo? É para aparecer por quê? Porque se não aparece, eles trabalham por debaixo dos panos para cassação. Então tem que amplificar esse debate, tem que cada vez um número maior de pessoas poder acompanhar o que está acontecendo, dinamizar e ampliar a informação. É exatamente o que nós estamos procurando fazer. É isso. Esse foi o objetivo. Oi? Exatamente. E eu mordi minha língua. Eu tenho um conselho político no mandato que se reúne toda sexta-feira. E aí na sexta-feira de manhã, 9 horas, hoje não se reuniu porque eu estava viajando. Aí nós combinamos que quando terminar aqui, a gente vai se reunir. E aí, sexta-feira, 9 horas da manhã, o que nós vamos fazer? Porque a cassação está chegando no Conselho de Ética, e uma companheira querida nossa, Berna, não é que ela incentivou, ela citou greve de fome. Falei, greve de fome eu não faço. Greve de fome eu não faço, porque eu tenho meu filho, tem 4 anos, eu me conheço. Se não tiver algum recurso do lado de lá, eu não vou sair disso, então eu não faço. Na primeira meia hora daquela sessão, que durou 6 horas, o Marco Nanino, o ator, entrou naquela sessão e ficou às 6 horas acompanhando aquilo. Aí ele virava para a gente estupefato, falava, gente, o que é isso aqui? Né? 6 horas, na primeira meia hora eu não me tirava mais da cabeça, que era essa a tática que deveria ser adotada para amplificar a notícia do que estava acontecendo por ali. E não foi essa tática sozinha, porque ela não adiantaria de absolutamente nada se não tivesse tido a solidariedade de vocês. Foi a solidariedade de vocês, combinada com a tática, que permitiu que eu estivesse com vocês aqui no dia de hoje, não como deputado cassado, mas como alguém que está lutando junto com vocês, para que cassado não seja esse mandato e as suas ideias. Nós arrancamos 2 meses de ampliação do debate numa cassação que já se tinha como sumária. Porque essa era a ideia, gente. Caça rápido na Comissão de Constituição e Justiça
e leva para a cassação no plenário da Câmara. Para além, então, de tomar a decisão de percorrer todos os estados brasileiros, falando com as pessoas, agradecendo o apoio, nós tomamos uma outra decisão, e dessa vez está dando para ser coletivo, porque tem mais tempo. No dia 26, depois do último ato no Rio, como tem a previsão do dia 1º de julho para a votação no plenário, vou sair encaminhado em marcha do Rio de Janeiro até Brasília. Bom, esse não vai dar. Em 5 dias eu não consigo chegar do Rio a Brasília. Então, antes que a extrema-direita comece a dizer, ih, entrou no carro, ih, entrou no carro, é isso mesmo. Parte do trecho vai ser em carro, parte do trecho vai ser em ônibus, e a gente vai parando nos municípios, conversando com as pessoas, divulgando o que está acontecendo, caminhando e apresentando as nossas ideias, conversando com as pessoas, mostrando o que está acontecendo, chegando no dia 1º de julho, que é a previsão de votação lá no plenário. Ah, por que 1º de julho? Porque são os 2 meses depois da deliberação na Comissão de Constituição e Justiça, o compromisso que foi assumido pelo atual presidente da Câmara. Por isso, 2 meses. Por isso, dia 1º de julho, que é o primeiro dia útil de sessão para tal. É na compreensão que essa luta tem que se fazer prioritariamente na rua. Isso para a gente é muito importante. Essa foi uma opção política fundamental. Ah, você não vai conversar com o deputado? Vou. Você não vai apresentar os seus argumentos para o deputado? Vou. O deputado que quiser me ouvir, evidentemente, eu vou apresentar os argumentos. Mas não é por falta de argumento que a cassação pode vir a acontecer. A cassação pode vir a acontecer porque tem um sujeito, um agente, que hoje se sente à vontade para fazê-lo. E qual é a tática? No cenário em que a gente está, a tática tem que ser pública. Nossa tática pública é isolar Arthur Lira socialmente dessa posição para que ele continue a ser pressionado, isso já está acontecendo, pelos seus próprios aliados, que virem para ele e digam, olha, eu sei que você quer, mas o preço político a se pagar por isso está alto. Socialmente, a avaliação do mandato é que a gente já venceu essa batalha. Quem vai para as redes pedindo cassação, ou é militante organizado de extrema-direita ou do MBL. Quem não é, está junto com a gente. Mesmo quem não é militante da esquerda organizada. Soube um pouquinho do que está acontecendo, vem com a gente. Inclusive veículos de comunicação que não são da nossa linha. Estão defendendo publicamente que se trata de uma perseguição. Porque é impossível sustentar que essa cassação é por causa do chute na bunda do provocador do MBL. Porque se fosse por isso, como é que na semana passada, então, Ramagem, que tentou dar um golpe de Estado e grampeou meio mundo, inclusive um monte de deputado, teve a aprovação de uma anistia temporária? Como que o Gilvan da Federal do Espírito Santo, que comete violência política de gênero de maneira reiterada, e falou da ministra Gleisi, mas que já fez ataques a Sami e a várias outras deputadas e que é condenado pelos ataques que fez a deputada Camila Valadão do Espírito Santo, como é que ele teve a diminuição da suspensão de 6 para 3 meses? Ah, porque pediu desculpas. Se fosse por conta do chute na bunda, como é que o acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle teve os seus direitos políticos preservados sem que a votação da sua cassação fosse sequer colocada, deliberada pelo plenário da Câmara? Então é evidente que não é por conta disso. E é impossível sustentar publicamente que seria por conta disso. De vez em quando me perguntam o seguinte: Glauber, quantos por cento de chance você tem de vencer essa batalha no plenário? Não sei. Não sei. Chico Alencar, numa reunião que teve com os artistas lá no Rio, um dia desse, falou, acho que tem 70% de chance deles caçarem. Naquele dia eu pensei comigo, está otimista, que bom, vamos lá.
Não sei qual é o percentual de chance de nunca sai, mas eu sei que a nossa disposição para virar esse jogo e não deixar essa cassação se consumar é de 100%. Já cansei muito de vocês, já falei demais. Eu queria finalizar fazendo um pedido. Conversem com pessoas que não sabem o que está acontecendo para poder dialogar sobre isso. Façam dados aqui do Estado e dialoguem com eles. Tem aqueles que vocês vão olhar no mapa e falar, esse não adianta. Mas vocês sabem que mesmo quando parece que está difícil, hoje a posição política da maioria, queria repetir isso, da maioria dos deputados do próprio centrão e da direita é covardia, é um absurdo, mas o Lira está irredutível. Então acho que assim, pode até não dar resultado, mas esse diálogo precisa ser feito para que mesmo aquele deputado que vai votar contra saiba que o acompanhamento está sendo realizado no território daquela votação. É para que ele compreenda, não, realmente tem gente acompanhando, as pessoas estão sabendo o que está acontecendo. Essa é uma forma fundamental da gente conseguir virar esse jogo. Eu termino com uma história. Perguntaram para um jogador de futebol que era um excelente frasista, quando ele estava entrando no campo, viraram para ele e perguntaram o seguinte: está otimista com o resultado do jogo? E a resposta dele foi: não estou otimista nem pessimista, estou determinado. No atual momento daquilo que a gente está vivenciando, ficar otimista poderia ser uma ilusão. Ficar pessimista só vai servir para colocar pólvora na espingarda dos nossos inimigos. Que a gente possa ter a determinação suficiente para virar esse jogo e dizer para aqueles que imaginaram que a gente fosse ficar de joelhos, que aqui estão aqueles e aquelas que não vão se esconder nem debaixo da mesa, nem debaixo da cama. Luta que segue. Obrigado por tudo. Não